Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, sua solução financeira. Olá, bom dia a todos os ouvintes, do programa Interação 98. Meu nome é Juliane Gregório, sou otorrinolaringologista e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a saúde auditiva, O que é que a gente pode fazer para cuidar bem da nossa saúde auditiva. Então, vamos tentar responder as principais dúvidas que aparecem no consultório no nosso dia a dia. Então, doutora, qual é a função da cera no ouvido da gente? Será que precisa limpar o ouvido, deixar sem cera nenhuma? Não, gente, a cera ela é importante para a função de lubrificação da pele do ouvido, para evitar infecções, e aí a gente precisa ter cera no ouvido, é importante que ela exista, certo? E aí, como é que a gente deve limpar esse ouvido? A gente não deve introduzir as hastes flexíveis, que são os cotonetes, nem nenhum outro material dentro do conduto auditivo. A gente precisa limpar somente por fora, na entrada do conduto auditivo, até onde o dedo alcança, um dedo coberto com um pano, lencinho ou até a própria toalha após o banho. Isso já é suficiente para tirar o excesso de cera que já iria sair do ouvido, certo? O ouvido tem um mecanismo de autolimpeza. Os pelinhos que tem na pele do conduto, eles servem como uma vassourinha e vão varrendo o cerumen e retirando o que já está em excesso e que já iria para sair, não tem mais uso, vamos dizer assim. Então, não deve usar o cotonete. Por que a gente não deve usar o cotonete? Vamos lá. O cotonete, ele empurra a cera. Então, qual é a consequência disso? Ele pode levar uma obstrução do conduto auditivo, levar uma rolha de cera que a gente chama, igual a rolha do vinho, isso mesmo. Essa rolha pode levar a uma perda auditiva temporária, que a gente chama uma perda auditiva condutiva. Então, ela acontece porque tem alguma coisa impedindo a passagem do som. Quando isso acontece, o paciente vai ficar com aquela sensação de ouvido abafado, de não escutar bem, pedir para o pessoal repetir diversas vezes o que está falando. E isso, como eu falei, é uma perda auditiva temporária. Ela é resolvida quando a gente remove o excesso de cerume por meio de lavagem ou com a remoção com instrumento. Isso é feito no consultório. E não deve ser feito por profissionais não médicos. Precisa ser feito de preferência pelo otorrinolaringologista. Tem alguns pacientes que têm uma produção maior de cerume. Então, são aqueles pacientes que precisam estar mais constante no consultório de otorrino para fazer essa limpeza regular. Alguns pacientes precisam ir a cada 6 meses, a cada 1 ano. Isso vai ser bem particular de paciente para paciente. O uso de cotonetes, ele não aumenta a produção de cera, mas causa realmente essa obstrução que pode ser preciso ser removido em consultório. O que a gente precisa fazer para cuidar da nossa audição? Evitar a exposição prolongada a ruídos de alta intensidade que levem ao risco de perda auditiva induzida pelo ruído, que é um tipo de causa de perda de audição. Então, o uso de fones de ouvido se enquadra aí. Os pacientes que costumam usar muito fone de ouvido em alta intensidade de som precisam ter cuidado, porque essa perda ela não pode não vir imediatamente. Mas quando a gente vai envelhecendo, a audição também vai envelhecendo e a gente vai tendo uma perda que ocorre pela idade. Então, se eu sou muito exposta a ruídos muito intensamente, essa perda ela pode piorar e vir mais cedo do que viria se eu não tivesse essa exposição. Quais seriam os sinais que eu precisaria procurar um otorrinolaringologista? Então, se é aquele paciente que pede para repetir muitas vezes, usa muito a leitura labial para entender o que as pessoas falam, usam o volume do rádio, da TV muito alto e as outras pessoas percebem isso. Então, esses são sinais que a gente precisa investigar alguma perda de audição. E ela pode ter diversas causas que só vai ser visto em consultório e auxiliado com alguns exames complementares, como a audiometria. Então, se você tem algum desses sinais, procure o otorrinolaringologista. Eu atendo em Santa Cruz, na clínica Trairi. Então, se tiverem alguma necessidade, podem nos procurar. Bom dia! Só na Topcred, você aposentado e pensionista do INSS encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Topcred libera até R$ 24.500. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até R$ 19.900. Travessa Miguel Nunes 30
32 Centro Santa Cruz. Fone WhatsApp 84 99208 2619.